coloca aqui que nós não somos aceitos pelas nossas obras ou por aquilo que nós fazemos, mas nós somos aceitos pela fé. Por isso ele diz assim, versículo 1: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, sobre este versículo e esse texto, eu quero convidá-los a meditar sobre o tema: ser aceito por Deus nos traz a paz. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma possa falar aos nossos corações, ela possa trazer o consolo que vem do alto e nos dar a certeza de que nós somos aceitos por Deus e encontrar em Deus a paz que precisamos para a nossa vida aqui neste mundo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, essa semana que se passou, todos os brasileiros, todas as pessoas, incluindo nós, acompanhamos as mídias sociais com um sentimento de espanto. Nós acompanhamos pelos telejornais, pela internet e por outras mídias como e a qual nível chegou a maldade e a corrupção no nosso país. E vamos ser honestos, nós ficamos assustados com aquilo que os nossos olhos viram no meio de comunicação. Nós ficamos assustados quando nós vimos como a ganância do ser humano vai a um nível tão baixo, como esta ganância é capaz de cometer as piores atrocidades contra o próximo. Como pessoas movidas pela ganância ao dinheiro foram capazes de vender alimentos estragados, alimentos maquiados com produtos que são prejudiciais à saúde de outras pessoas. E qual o motivo de tudo isso? Obter lucro, obter poder. Bom, não é a primeira vez que a gente passa por isso, infelizmente. Se nós forçarmos um pouquinho a nossa memória, nós vamos ver que já houve outros momentos na nossa história que nós passamos por situações bem semelhantes a essa. Nós já compramos leite adulterado com soda e com outros produtos nocivos à saúde. Nós já compramos gasolina adulterada, misturada com água, misturada com outros produtos. Não é a primeira vez que nós passamos por isso, mas é incrível como cada vez que nós passamos novamente por situações semelhantes a esta, como fica em nós um sentimento horrível, como fica em nós, como alguém disse essa semana, um gosto amargo, indigesto, de um sentimento de se sentir enganado, de se sentir injustiçado. Porque na verdade é esse o sentimento que nós estamos sentindo. Nós não temos mais coragem de ir no mercado e, sem peso na nossa consciência, pegar um produto dali, uma carne ou alguma outra coisa e levar para casa. Nós pelo menos agora paramos para pensar: será que esta carne tem boa procedência? Uma coisa me chamou muita atenção em todo esse acontecimento. Uma frase de um colunista que reflete bem esta realidade. Uma frase que também nos mostra por que é que nós passamos por várias vezes por situações como essa. Por que nós passamos em diversos tempos pela mesma situação novamente?
mudando apenas os personagens, talvez os produtos, mas a situação é exatamente igual. E esse colunista, ele diz assim: o brasileiro, ele é um povo de memória curta. Ele não gosta de se lembrar do passado. Ele não gosta de olhar para trás. E essa frase desse colunista, ele nos revela uma verdade que está bem presente na nossa sociedade. Esta é uma verdade sobre nós que nós mesmos tentamos enganar. Nós não gostamos de olhar para o passado. E por que é que nós não gostamos de olhar para o passado? Porque o passado revela os erros que nós cometemos. Se nós olharmos lá atrás, há 10 anos, quando aconteceu o leite adulterado, a situação do leite adulterado, nós vamos ver que são as mesmas pessoas envolvidas. As mesmas pessoas que nós elegemos 4 anos depois com os nossos votos. Olhar para o passado é olhar para os erros que nós cometemos. E essa verdade, meus amados irmãos, ela tem se tornado cada vez mais evidente na nossa vida, cada vez mais presente no nosso dia a dia. Vocês querem um exemplo bem prático disso? Esse exemplo está presente agora no novo plano do ensino público, onde o aluno ele vai ter como é que eu vou usar a palavra aqui? A liberdade de poder optar quais as cadeiras que ele vai cursar no ensino médio. E as cadeiras que se tornaram optativas, e a gente já sabe quais vão ser as escolhas, são 2 em específico. 2 cadeiras que são muito importantes no ensino, mas que agora vão se tornar optativas. O aluno pode dizer se quer ou não cursar essas cadeiras: geografia e história. Qual que vocês acham que vai ser a escolha da maioria dos alunos na escola? Ainda mais quando chega um líder político e diz: olha, a gente não precisa da história, porque lá no mercado de trabalho não vai ser cobrado da pessoa conhecimentos históricos. Gente, um povo que não tem o seu passado é um povo também que não tem nem presente e nem futuro. Isso é uma forma que se encontrou de se apagar a memória histórica do povo, de apagar o seu passado, de apagar as más escolhas que o povo fez. E por que isso acontece assim? Porque a história ela está sendo escrita constantemente. E a história que nós estamos vivendo hoje, que está sendo escrita, não é uma história boa. Muito pelo contrário. É um dos piores períodos da nossa história. Fato é, meus amados irmãos, de tudo isso, que lembrar, que olhar para trás, que tocar na nossa memória, não é uma tarefa fácil para nós. Não é. Muito pelo contrário, é uma tarefa muito difícil para todos nós. Porque esta ação de nos lembrarmos, de olhar para trás, ela mexe conosco. Ela faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Porque lembrar, meus amados irmãos, é olhar para as nossas ações. E nesse olhar, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em nossas vidas, cujas quais nós não queremos lembrar, nós queremos verdadeiramente esquecer. Lembranças que muitas vezes nos trazem grande dor, nos trazem sofrimentos, nos trazem decepções, inseguranças, nos trazem lágrimas, saudades. É muito comum quando alguém passa pelo luto, depois de um período, se livrar de tudo aquilo da pessoa enlutada, da pessoa falecida. Fotos, roupas. Por que essa ação existe? Para que a pessoa apague da memória, não tenha que enfrentar a ausência e a dor. E tudo faz lembrar a pessoa. Tudo faz lembrar a pessoa. Lembrar é difícil, porque ele nos traz sentimentos
e situações que nós verdadeiramente já enterramos no mais íntimo dos nossos corações e nós não queremos mais mexer nessas lembranças. Verdadeiramente nós queremos deixar ali, porque muitas dessas lembranças nos tiram a paz. Refletir sobre essas situações, tocar na memória delas, é muito mais do que apenas os simples fatos de nos lembrarmos dela, mas é nos lembrarmos da influência, é nos lembrarmos as consequências que essas ações, que essas situações tiveram na nossa vida, e é nos lembrar das marcas e das cicatrizes que muitas vezes nos foram deixadas por causa dessas memórias. Por isso, meus amados irmãos, lembrar, olhar para o passado, tocar na memória, é uma tarefa muito, mas muito difícil para nós. E é interessante porque o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de olhar no nosso culto, ele faz um convite muito especial para nós. Paulo, com as suas palavras, ele nos convida a olharmos para trás. Paulo nos convida a tocar as nossas lembranças, a tocar em nossa memória. Mas Paulo aqui não está convidando a olhar para nós verdadeiramente. Mas quando ele nos convida a esta lembrança, Paulo nos convida a dirigir as nossas memórias para Deus, para a sua ação em nossas vidas. E quais foram as marcas que esta ação de Deus trouxe para nós aqui nesse mundo? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados no Senhor, a palavra justificar ou justificação aqui neste texto, ela tem uma importância muito grande para a nossa vida. Essa palavra, de uma forma bem simples, significa ser aceitos por Deus. E essa é a primeira lembrança que o apóstolo Paulo quer trazer à nossa memória. Com as suas palavras, o apóstolo quer fazer um paralelo entre a nossa vida, a realidade que a nossa vida encontra por causa do nosso pecado. E a gente sabe que essa realidade é uma realidade de dor, de sofrimento e de morte, porque essa realidade nos separa de Deus, nos faz viver longe dele, e ao mesmo tempo como Deus age diante dessa nossa realidade, como Deus age em nosso favor. O apóstolo Paulo usa aqui uma linguagem de tribunal, uma linguagem jurídica. No tempo do apóstolo, quando alguém era acusado de cometer algum crime, ele era levado diante do tribunal e de um juiz. E nesse tribunal havia apenas o acusador, o réu e o juiz. E depois de ouvir a acusação sobre o réu, e só o acusador falava, o juiz decidia em favor de um deles. E se o réu fosse favorecido pela ação do juiz, então essa ação tinha uma força muito grande. Ela tinha a força de absolvição, ou seja, toda a culpa do réu era apagada. E o réu agora, a pessoa absolvida, era considerada justificada. Ela era considerada justa, ou seja, uma pessoa que era aceita na sociedade novamente. Paulo, ao fazer uso dessa linguagem, lembra a situação do ser humano. Ele lembra a nossa situação diante de Deus. Qual a situação que o pecado trouxe para a nossa vida diante de Deus? E a situação é essa: nós somos réus diante de Deus. O nosso pecado nos acusa. A nossa própria consciência nos tira a paz. Porque ela também nos acusa diante de Deus.
E é esse pecado, é essa consciência pesada que traz agora para nós o medo de nos aproximarmos de Deus. Por causa do nosso pecado e da nossa consciência pesada, nós agora não temos mais paz diante de Deus. E o que temos é o medo de nos achegarmos diante dele, assim como nós somos. O que nos resta é o medo de nos aproximar de Deus com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, com as nossas fragilidades. Porque a nossa consciência nos diz que por causa do nosso pecado, Deus não pode nos aceitar de novo. Por causa do nosso pecado, Deus não pode derramar a sua graça na nossa vida. E diante dessa realidade, meus amados irmãos, do pecado, de uma consciência pesada diante de Deus, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa ação? Qual é a nossa atitude diante de Deus? Nós tentamos nos esconder. Nós tentamos enterrar as nossas aflições e dores de Deus. Usando a linguagem de agora, nós tentamos fazer como aqueles frigoríficos fizeram. Tentamos maquiar a nossa verdadeira situação diante de Deus. Agora eu pergunto para vocês, qual é o problema de nós escondermos, enterrarmos e maquiarmos a nossa verdadeira situação de Deus? Qual é o problema disso? O problema disso tudo, meus amados irmãos, é que debaixo de toda esta maquiagem, tudo continua exatamente igual. Debaixo de todo aquele ácido que deixava aquela carne bonita, não mudava a situação da carne. Continuava havendo ali carne podre, carne estragada. Esconder, maquiar ou enterrar o nosso pecado de Deus não muda, porque a nossa realidade não muda. Continuamos pecadores. A podridão do nosso pecado continua presente em nós. E a pergunta é: o que fazer diante dessa situação? Como mudar essa nossa realidade? O apóstolo Paulo, ele nos mostra como Deus age para com o pecador, que confessa os seus pecados, que derrama tudo diante da presença de Deus, que desnuda, que tira o véu que encobre a sua imundícia diante de Deus, que tira a maquiagem que tenta enganar e tapear a verdadeira realidade diante de Deus. Deus não o rejeita, Deus não o manda embora, Deus não diz assim: olha, vai resolver os teus problemas primeiro, depois volte aqui. Não é assim que Deus age, mas Deus o aceita e lhe dá a paz. Essas são as palavras do apóstolo Paulo no versículo 8. Deus nos aceita ainda pecadores. Deus nos aceita assim como nós somos, e agora nos concede a paz. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz que Deus nos oferece é a certeza de que nós não somos mais rejeitados por causa do nosso pecado, que nós não somos mais rejeitados por causa da realidade que o pecado traz para a nossa vida. Muito pelo contrário. Deus, Ele ouve, Ele nos acolhe, Ele cuida das nossas enfermidades, Ele cuida das enfermidades que o pecado traz para o nosso coração. E Ele nos diz: perdoados estão os seus pecados. Quanto consolo, quanto amor, quanta graça nós não encontramos nestas palavras. Perdoados estão os teus pecados, todos os teus pecados. Deus não diz assim: olha, perdoados estão 50% dos teus pecados.
Os outros 50% é por tua conta. Deus também não diz: perdoados estão os teus pecados, desde que você agora faça isso, faça aquilo, faça isso outro. Deus também não diz: perdoados estão os teus pecados, porque você é uma pessoa boa. Deus diz: perdoados estão os teus pecados. E é nestas palavras de Deus que nós encontramos a paz. E essa paz, meus amados irmãos, e esse perdão que nós encontramos em Deus, ele é verdadeiro. E ele tem a força de mudar a nossa vida, porque este perdão e esta paz estão fundamentados sobre uma base sólida e inabalável. E a base da paz e do perdão que nos são alcançados, eles estão baseados por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi esse sentimento de paz e de perdão que aquela mulher samaritana encontrou em Jesus. A sua vida era uma vida toda quebrada. E ela sabia disso muito bem. Quando Jesus lhe anuncia: olha, eu tenho a água da vida para lhe dar, e ela reconhece em Jesus o Messias, o Salvador que virá, e o texto vai nos mostrar no final qual é a atitude dessa mulher. A sua vida toda é transformada, porque ela encontra a verdadeira paz e o perdão em Cristo Jesus. E por que é, meus amados irmãos, que nós encontramos a paz e o perdão em Jesus Cristo? Porque é por meio de Jesus que Deus visita o mundo. É por meio de Jesus que Deus vem a este mundo em meio à sua fragilidade e em meio à sua enfermidade, e oferece a este mundo agora a sua paz e o seu amor. E aonde esta paz e este amor estão presentes na vida de Jesus? Na morte e ressurreição do nosso Salvador. A morte e ressurreição de Jesus nos coloca agora diante de uma nova situação diante de Deus. Se a realidade do pecado, tudo o que nós encontramos foi sofrimentos, dores, angústia e morte, sofrimentos, dores, angústia e morte que se manifestam na nossa vida diária, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Se o pecado só traz isso, em Jesus nós temos vida. Em Jesus nós temos esperança. Em Jesus nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. E qual é a importância do Espírito Santo agindo na nossa vida? Ele é o Senhor e doador da vida e da fé. É por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida, que se inicia num batismo, que nós agora chegamos ao conhecimento da fé verdadeira. E reconhecemos em Cristo o nosso Salvador. E diante desta realidade, meus amados irmãos, tudo muda. Até mesmo os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades têm um novo sentido para nós. Eles servem agora para nos guiar até Deus e para nos guiar até o seu amor. Meus amados, esse é o caminho da cruz que a Quaresma nos convida, domingo a domingo, culto a culto, para que nós possamos nos lembrar, para que nós possamos tocar na nossa memória. E o que é que nós encontramos nesse período? Qual é a mensagem que está ali presente? Deus visitou o mundo com o seu amor. Deus nos visitou com o seu amor. Meus queridos, mesmo que o nosso pecado ele possa nos acusar diante de Deus, e Ele faz isso, e nós sabemos que não há nada pior do que uma consciência pesada na nossa vida. Mesmo que esse pecado e a nossa consciência possam nos acusar, dizendo que Deus não pode nos aceitar por causa da nossa realidade de fragilidade, de morte, de dor, de enfermidades, a morte e ressurreição de Jesus nos lembra que agora nós somos aceitos por Deus e que temos a paz
que traz vida, paz que renova as esperanças, paz que nos traz perseverança para continuarmos nos momentos de dificuldades e tribulação. E como nós temos precisado desta perseverança e dessas esperanças. Nós vivemos num mundo hoje, meus amados irmãos, que se acostumou a viver na corrupção, na maldade e na injustiça. E cada vez mais isso tem se materializado no nosso dia a dia. Nunca nós enfrentamos uma situação onde o amor tenha se esfriado tanto, onde as pessoas não pensam mais umas nas outras, onde a lei áurea do amor, ensinada por Deus nos mandamentos e reforçada por Cristo nos evangelhos, o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, tem se tornado cada vez mais irrelevante na vida das pessoas. E a máxima agora é o amor à liberdade, é o amor ao dinheiro, é o amor às conquistas que eu posso ter, mesmo que para isso eu precise vender carne estragada para os outros. É diante dessa realidade que esta paz quer fazer a diferença, quer nos fortalecer, reforçar a nossa perseverança para que nós não sucumbamos, para que nós não venhamos a desistir, mas para que nós continuemos firmes, porque agora nós temos uma certeza, meus amados irmãos, a certeza de que a paz de Deus nos transformou de inimigos em amigos de Deus, e que por causa disso agora nós recebemos de Deus o maior presente, o maior tesouro que nós podemos ter nessa vida, tesouro que dinheiro no mundo pode comprar, tesouro que rei nenhum ou poderoso, pessoa poderosa nenhuma no mundo pode tomar para si pela força. Um tesouro que só nos é dado pela graça e misericórdia de Deus, ou seja, a certeza da salvação e da vida eterna com Deus, a certeza da vida diante dos cuidados e do amor do Pai. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, de fato, tocar na memória, lembrar o passado, principalmente os erros do passado, não é uma tarefa fácil para nós. Nós muitas vezes queremos esquecer algumas situações da nossa vida. Mas o convite do apóstolo Paulo hoje é para que nós olhemos e nos lembremos do amor de Deus por cada um de nós. Paulo nos convida a lembrar o grande amor de Deus que nos tornou de inimigos em seus amigos novamente. Amor esse, meus amados irmãos, que nos deu a paz, que nos deu o perdão, que nos deu a vida eterna. Por isso ele vai concluir no versículo 11 de Romanos, capítulo 5. Mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação, nos tornando amigos de Deus novamente. Em Deus, e na certeza de que nós somos aceitos por Ele, por meio da fé em Jesus, nós temos paz, encontramos a paz e vivemos na paz de Deus. Amém. Nos coloquemos. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes unidas em Cristo Jesus, para a certeza da salvação e da vida eterna. Amém. Meus amados,